Olá, boa tarde. Nós estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, segunda a sexta, com você, 1h30 da tarde, com personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil. Passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem junto com você as nossas dificuldades, os nossos problemas, as questões do nosso dia a dia, né? E os temas importantes a nível nacional também. Lembrando sempre a reprise do painel Debates é às 20 horas, 8 da noite. E às 22, às 10 da noite, portanto, segue o painel regional aqui, sempre na nossa grade aqui da TV Santa Cecília, também de segunda a sexta, com entrevistas, né, e discussões importantes sobre os temas da Baixada Santista e as questões nacionais também. Nessa edição, a gente, com muito prazer, recebe novamente aqui o sempre deputado federal, o nosso Gastone Rigg, que abrilhanta mais uma vez o painel Debates. Boa tarde, tudo bem, Gastone? Tudo bem. De novo, para comentarmos os fatos que ocorreram. Muito bem. Ao lado do Gastone, a gente também tem com prazer aqui a presença do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Cubatão, o nosso Florivaldo Cagé, que nos dá o prazer de participar com a gente aqui do painel Debates pela primeira vez. Boa tarde, Cagé. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Estamos aí para debater. Muito bem. E fechando aqui a nossa mesa, Armando Campinas, já esteve recentemente conosco, né? Ex-vice-prefeito de Cubatão, também foi vereador, também presidiu a Câmara daquele município e está mais uma vez com a gente nessa edição do painel regional Debates. Boa tarde, Campinas. Tudo bem? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Gastone. Cubatão tem uma dívida, quero usar um pouco para agradecer o trabalho que o Gastone fez em prol do nosso restabelecimento, da nossa autonomia política. Cubatão é grato, sempre será grato a você, Gastone. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da autonomia política, não é, Gastone? Até vamos, só que eu vou lhe dizer. O resgate da autonomia política? Mas hoje não é um programa realmente de debate. Será de reminiscência. Reminiscências, né? Se juntam três heróis, entre aspas, que sobreviveram àqueles ventos furiosos, àqueles tufões de antigamente. É verdade, do período da ditadura militar, a Revolução de 64, aquela coisa toda que perdurou até 1985, né? Com a eleição do Tancredo Neves, que acabou não tomando posse, quem acabou assumindo foi o Sarney. Enfim, a gente vai discutir muito sobre esse assunto daqui a pouquinho, trazendo discussão aqui para Cubatão e para a Baixada Santista, especialmente, né? Lembrando que você tem sempre à sua disposição para acompanhar a gente o site da TV Santa Cecília, né? O nosso Santa Portal, você clica lá e acompanha o painel regional e o painel Debates em tempo real. Você tem também a possibilidade de participação, de compartilhar conosco pelas redes sociais, pelo facebook.com/painel regional. E depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você vai lá, acessa, clica lá e revê o programa por inteiro, as partes mais interessantes, de acordo com o seu desejo, tá certo? O programa está gravado nessa edição, o telefone, portanto, está impossibilitado, mas você vai acompanhar aqui, sem dúvida nenhuma, uma discussão muito importante, muito gostosa com relação à política de Cubatão, as questões ambientais que envolveram o município, que envolvem a cidade e a nossa região metropolitana da Baixada Santista também. Mas como o Armando Campinas levantou a bola aqui, no começo, já deu esse gancho aqui, a autoria para a recuperação da autonomia, a autoria da emenda constitucional, da recuperação da autonomia política de Santos foi do Gastone Rigg, no Congresso Nacional. De Cubatão também, né, Gastone? O que aconteceu é que Santos teve o primeiro projeto de lei, que foi de minha autoria, ele acabou sendo acolhido pelo governo federal, pelo Poder Executivo de então, era o Aureliano Chaves quem estava substituindo o general Figueiredo, que tivera um infarto e fora levado para os Estados Unidos para se tratar e tal. E Aureliano Chaves, coube a ele se defrontar com o meu projeto de lei. Eu tinha projeto de lei para Santos, Cubatão, São Sebastião, todos esses municípios de interesse da segurança nacional, que é como... Área de segurança nacional. Área de segurança nacional. Mas por trás disso, o que havia era que também por interesse da segurança nacional, estavam proibidas e não haviam eleições para as capitais dos estados. Verdade. O prefeito dessas capitais era nomeado. Então, evidentemente, não tínhamos uma democracia. Se as cidades que eles apontassem
seriam de segurança nacional e o prefeito eles mesmos nomeariam, e nas capitais também, estaríamos longe. E aí, mais ainda, nos impingiram senadores biônicos. Senadores biônicos. E tem que lembrar também, Gastão, que nem os governadores eram eleitos. É verdade, anteriormente nem governadores. Era uma eleição fajuta, era indireta. Completamente indireta. Na Assembleia Legislativa. A eleição de presidente da República era indireta. Também. Eleição de presidente da República, claro. E só ganhamos, eu digo nós, que éramos a oposição, pela democracia, e só ganhamos porque o Sarney, que era presidente do partido do governo, mudou de lado. Arena, né? Mudou para o MDB. E com isso nós conseguimos ganhar aquelas eleições, elegendo Tancredo Neves para presidente Indireto. e o Sarney como vice-presidente. Isso. Lembrando, o Santos tornou-se área de segurança nacional em virtude do porto. Né? Em virtude do Cubatão, em virtude da refinaria. da refinaria. São Sebastião não se sabe por quê, mas tudo Terminal. bem. Tem um terminal. Mas o lá, motivo mesmo- época, O motivo é que a motivo é oposição desconfiado. iria ganhar, né? Isso com absoluta claro, certeza. também é. A oposição era forte, porque tinha um movimento sindical trabalhista forte Forte. e ganharia com certeza as eleições. Santos comandava realmente por seus sindicatos. Foi o primeiro núcleo que conglomerou todos os sindicatos, através do Fórum Sindical de Fórum Debates. Sindical de Debates. Que até então nós não tínhamos, como temos hoje, CGTs, etc. E tal. Foi Santos quem trouxe, através do Fórum Sindical de Debates, a unidade entre todos os sindicatos. E o que acontecia? Por que isso era perigoso para eles? Porque a greve de um setor de atividade, um governo forte pode supri-lo, ou com gente que vem de fora, ou com os próprios militares, ou com outras categorias que se desloquem. Mas, se todos os sindicatos se unirem e, quando achem justa uma determinada greve, façam em solidariedade a greve, é claro que não há governo que possa resistir a isso. E o pavor deles era exatamente esse Fórum Sindical de Debates, que hoje em dia nós temos aí várias centrais sindicais, e nós podemos perceber que nem por isso a situação se transforma em anarquia. Ao contrário, a reivindicação salarial, quando justa, os tribunais acabam acolhendo. Nós temos dissídio coletivo, onde isso pode ser debatido e tal. E a democracia caminha para isso. Mas só para dizer, quando conseguimos dar autonomia para Santos, evidentemente foi obrigatório, seria obrigatório, e como foi obrigatório, a aprovação de emenda constitucional que liberou eleições livres e diretas para todos os municípios, inclusive os das capitais. E eu tinha muito interesse porque Jânio Quadros, que era meu amigo, e de quem eu era advogado, inclusive, era candidato, como foi candidato, e ganhou as eleições eleito lá. Em 1985. Né? Foi emenda. emenda. Fernando Henrique sentou na cadeira. Foi aquela história toda. uma emenda bastante. Que ela não só devolveu a cidadania para os brasileiros de poder votar para senador já na eleição seguinte, para governador na eleição seguinte e para as cidades área de interesse e segurança nacional. Porque nós éramos meio cidadãos. Nós não tínhamos direito de escolher os nossos prefeitos. Né? É verdade. E depois fomos perdendo. Você só podia votar para vereador, deputado estadual e deputado federal, né? Mas tinha mais uma. Cada vez a gente imagine que isso era um país. Sabe, ainda tinha mais uma ingerência. Você era obrigado a votar no mesmo partido para vereador, prefeito, deputado estadual, Voto deputado vinculado. federal, senador e governador. Voto Não vinculado. podia. Um único voto que saísse do partido, por exemplo, Abrir a cédula. votasse abrir a Anulava. cédula. Se algum desses votados fosse de outro partido, o voto Era nulo. Quer dizer, se há Absurdo. voto E foi de aí- muito maior, era isso. E foi essa razão que o Tancredo decidiu encerrar o PP, né, o Partido Popular, e retornar ao MDB, né, em razão do voto vinculado. Porque foi mais um golpe da Revolução para anular
a ação do Tancredo Neves. Mas veja, agora me acorde ainda uma outra lembrança. Quando fez isso, a situação, a ditadura era um negócio tão violento e tão poderoso que, quando perceberam que a oposição fazia a manobra de se unir para poder, então, enfrentar o governo militar, o governo despótico, a ditadura, quando eles perceberam isso, introduziram uma nova exigência, a de que cada partido poderia ter 3 sublegendas. Era sublegenda, assim. Por que Sublegenda. 3 sublegendas? Porque o partido do governo, a situação, era um partido só. E Dividia. nós éramos outros. Então, eles, meu Deus, assim, então eles criaram a sublegenda para com que dentro dos partidos de oposição Formasse se outro. estabelecesse conflito e confronto, e assim eles levariam as eleições. Olha, as coisas mais absurdas e hilárias aconteciam. Hoje a gente dá risada, mas veja que isso era feito com uma nação, com um povo. O Gastone deu o nome disso de casuísmo. Fazer uma lei para atender uma determinada situação faziam mesmo. para ganhar e As dominar, sublegendas. manter a dominação. Sublegendas. A primeira eleição em Santos, após o período de ditadura militar, Foi com após a sublegenda. aprovação da sua emenda constitucional, foi com sublegenda do PMDB, né? Já era PMDB. Oswaldo Justo, Rubens Lara e Eduardo Castilho. Foi isso? Castilho, Salvador. Foi o outro Foi. candidato. Não, três candidatos do PMDB. E Hoje até- as novas gerações nem imaginam que poderia acontecer uma coisa dessas. Né? E até eu devo confessar o seguinte, não fui candidato a prefeito naquela oportunidade, apesar de ter conquistado a autonomia para Santos, exatamente por causa de um apelo nesse sentido. Vem à minha casa o Justo, Oswaldo Justo, junto com o menino Esmeraldinho, e invocando a figura do Esmeraldo Tarquini, que foi a minha dobrada. Eu dobrei com 2 federais, com o Esmeraldo Tarquínio aqui na região e com um deputado de fora, me escapa agora o nome dele, mas era de São Paulo. Mas aqui, então, por causa deste pedido deles e por causa das sublegendas, eu entendi que realmente, se eu saísse, iria enfraquecer a oposição. Então era melhor que o meu partido, que era o PTB, se unisse ao PMDB para participarmos da eleição. Isso foi feito, nós abdicamos de candidatura e apoiamos o Oswaldo Justo, a sublegenda do Oswaldo Justo. E com isso ele ganhou tranquilamente. Bom, e para Cubatão? Como é que foi essa retomada aí, através também de uma emenda constitucional do Gastone? A nossa experiência foi mais triste. Muito mais, eu quero dizer, mais importante, mais violenta, mais cruenta de todas as situações foi a de Cubatão. Pouco se fala nisso. Pouco se fala Mas mesmo. Pouco É se verdade. fala. Mas, na realidade, Cubatão teve que enfrentar, inclusive, a força física. Os atentados à vida, assassinatos, tentativa de assassinato, sumiço de líderes e dirigentes sindicais. Foi uma barbaridade esse período, porque se aliou, digamos, a truculência de determinados grupos políticos na época, em virtude de que era uma cidade que começava a florescer com atividade industrial muito intensa, migração muito intensa e diversidade incrível de população. Isso facilitou a determinadas correntes políticas se valerem até da força e da ameaça. E, curiosamente, aqui nós temos 2 que se opunham a isto. Eu até nunca entendi por que o Armando não chegou a prefeito de Cubatão. Estava perfeitamente aparelhado, preparado, competência, vivência e tal, mas veja, era tão brutal a política que se fazia em Cubatão, que até valores como o dele, no caso o Cagé, que era conhecido por seu destemor, até por sua labuta no campo do direito e defendendo a todos, e realmente enfrentando até a força policial lá. Mas a gente fica sem entender, porque
Cubatão não floresceu politicamente como Santos conseguiu fazê-lo. Espero que, nesses tempos agora, vá encontrando a sua estrutura válida. Cajé, Armando, pois não? O pior, nós entendemos que o pior disso tudo é que a Revolução não tinha uma justificativa. Não é? Por exemplo, no nosso caso, no caso de Cubatão, eles diziam que não podíamos ter a nossa autonomia política, não podíamos escolher o nosso prefeito, porque éramos uma área de segurança nacional, em razão de sermos um município industrializado. Quer dizer, para industrializarmos esse município, fizemos um esforço extraordinário a pedido da nação brasileira. É verdade. Porque o que nós fizemos em Cubatão foi para melhorar, para resolver os problemas da balança comercial. Não foi para atender Cubatão e nem o Estado, foi para atender a nação. E como premiação, tirarmos a autonomia. Agora, aí nós perguntávamos, o Cajé mesmo cansava de fazer essa pergunta em plenário, qual é a razão de não podermos eleger o nosso prefeito? O Campos era prefeito nesse momento e a gente dizia, o que o Campos tem mais do que nós para defendermos a nossa cidade? Já que o artigo 88 da Constituição determinava o seguinte, todo brasileiro é responsável pela segurança nacional. Então nós entendíamos que se é segurança nacional, cabia ali o quê? Um aparelhamento militar, um exército, uma artilharia antiaérea, alguém que fosse defender a nossa refinaria, enfim, a estrutura industrial que ele estava. Mas não, colocava alguém lá que podia ser que atirasse até pior que nós, para defender o nosso município. Então não havia justificativa. E como o Gastone lembrou muito bem, nós tivemos assim, o desabor de ver eleito pelo povo, pessoas que tinham sido eleitos pela ditadura militar. Nomeados pela ditadura militar. Então, como o Gastone lembrou, foi muito mais cruel o episódio vivido por Cubatão do que pelo resto da cidade. E houve um rodízio lá, né? Mas a gente tem que refletir sobre um fato que eu acho da mais alta importância. Cubatão era uma cidade ainda se implantando. Cubatão se separou de Santos em 49, em 64 tinha 15 anos. Muito pouco, né? Muito pouco. Cubatão não tinha, eu sempre falei disso, o Gastone é de se recordar, Cubatão não tinha sequer uma classe média ainda. E lideranças firmes, né? A migração para a instalação das indústrias e o posterior operação dessas indústrias trouxe muito nordestino de fora e esse pessoal não chegou a estabelecer grandes lideranças. Havia um único, que a gente pode lembrar aqui agora, era o Zé Edgar, né? Que era o nosso líder que ganharia a eleição em 68, a eleição para prefeito, e aí houve a cassação da nossa autonomia em 68. E com a vinda dos interventores, dos prefeitos nomeados, Cubatão era uma cidade rica, poderosamente rica. Cubatão, que com o primeiro nomeado tinha 208 servidores públicos, quando esse senhor foi embora, deixou 600, com bons salários. Tinham quantos servidores? Faz liderança. O seguinte... Quantos servidores? Antes? Tinha 200. 200 servidores? Foi para 600. Quando veio o outro interventor, ele transformou aquilo num cabidão de emprego, criou secretarias, departamento, e foi empregando os amigos. E os amigos foram, sim, esses, começando a formar uma classe média. Quando veio o último deles, que adiante seria o eleito, esse senhor criou os marajás que nós temos até hoje. Servidores que ganham 30, 40, 50 mil reais. E essa gente aqui, agarrada ao poder, lutou e na verdade, municiou e impediu que a cidade retomasse a sua autonomia plena. Porque até hoje nós não retomamos a nossa autonomia, preciso dizer. Porque, elegeu um ex-nomeado, ex-delegado, ex-interventor, esse saiu, foi eleito outro, e hoje a cidade é uma cidade quase que inviável por tanto empreguismo que gerou, né? E esse funcionário... O Cubatão, hoje a gente tem claro o seguinte, ninguém se elege sem apoio do funcionalismo.
Ninguém se elege. O jornalismo é decisivo, né? Se você Porque- tiver um discurso Porque contra ele, eles vai se reagir, né? agarraram de tal forma às benesses do serviço público que não há serviço público em Cubatão. A educação é ruim, é péssima. O sistema de transporte é o menos ruim, mas a segurança, sabe? Educação, segurança, está tudo fim do mundo. E era para ser a cidade modelo, era para Pela ser a cidade arrecadação que tem, né? Mas, por causa da arrecadação. mas, Cagé, eu penso que você tocou no nó górdio da questão. Veja bem, Cubatão não tinha ainda se plasmado Não tinha. como uma comunidade. Então, não havia classe média. Claro que muito menos classe A. É. E todos que chegaram eram peões, eram trabalhadores, era gente e que vinha como migrante, vinha trazendo as suas dores, o seu fardo de miséria. Hoje, ou melhor, durante esse tempo da ditadura, pelo excesso de nomeações, foram milhares de nomeações. Foram. Até hoje, são milhares. Uma prefeitura que fatura 1,5 bilhão por ano, ou seja, a mais rica daqui, tirando Santos, mas o tamanho de Santos também é 4 vezes Cubatão. E, no entanto, ela não tem dinheiro para nada. É verdade. Vamos analisar isso daqui a pouquinho, Gastão? Estou estourando aqui esse bloco. Não, mas só num corte raso. E esses nomeados é que passaram a formar a classe média com os comerciantes Exatamente. e tal. E até hoje O lideram... grosso mora fora. Mora fora, não mora da cidade. moram fora uma e coisa lideram essa curiosa classe. que vale Só a para pena a fechar gente... esse pontinho, rapaz, vale a pena a gente teve um prefeito debater nomeado mais. que veio tomar posse no Jardim São Manuel, em Santos, nem sabia onde é que era Cubatão direito. Vamos para... Essa é dose para o Leão, né? Vamos para o rápido intervalo, já voltamos com o painel Debates, em instantes. Muito bom, de volta aqui o segundo bloco desta edição do painel Debates, que com prazer recebe mais uma vez Gastone Rigg, sempre deputado, conta também com a participação importante aqui do Florivaldo Cagé, ex-vereador, ex-presidente da Câmara do município de Cubatão, como também o Armando Campinas, né? Que além de ex-vereador e ex-presidente do Legislativo de Cubatão, também foi vice-prefeito do município. O programa foi gravado, né? Está gravado, você não pode participar via telefone, mas com certeza está acompanhando aí uma discussão, um debate interessante, né? Falando muito sobre a questão política que envolve Cubatão e aqueles que foram indicados ou nomeados pela ditadura militar acabaram se sucedendo no cargo, né? Durante longos 18 ou 20 anos, né? Na história política de Cubatão, né? E o Gastone contava no fechamento do bloco anterior, antes da gente entrar na questão ambiental propriamente dito, né, já que temos uma história longa e muito interessante na questão ambiental de Cubatão, e agora, recentemente também uma pesquisa publicada pela revista Exame coloca outra vez o município como o mais poluído do estado, e o Armando lembrou bem no último programa que teve com a gente aqui, né? Se é o mais poluído do estado, é o mais poluído do Brasil, não há o que se discutir, e um dos mais poluídos do mundo. A gente precisa saber o que é que está acontecendo na cidade. Mas para amarrar essa questão política aí, a classe média acabou se formando com essas pessoas que acabaram se instalando no município. O Cagé e o Armando podem comprovar isso, né? Exato. Pois não. Então, nós, graças a todos os Gastones, reconquistamos a nossa autonomia política. Agora, controlamos a política administrativamente. Agora precisamos novamente travar um grande combate contra a poluição. O Gastone lembra muito bem que na década de 70 e 80 fomos considerados o Vale da Morte, o município mais poluído do planeta. E caminhamos para o mesmo caminho, caminhamos para lá de novo. E eu lembrava aqui, e quero lembrar sempre, que poluição não tem fronteiras. Por isso essa briga não pode ser só de Cubatão. Tem que envolver Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, enfim, todos os municípios da região têm que se unir à classe política de Cubatão e combater essa poluição de frente, porque senão vamos sermos considerados novamente o município mais poluído do planeta. E o Gastone, que sempre esteve com Cubatão,
e ainda tem muito que dar, não só a Cubatão, mas a toda a nossa região. E eu quero pedir a você também, Gastone, que nos ajude a empreender essa nova batalha para colocar Cubatão no caminho certo. Eu devo dizer uma coisa, Campinas. Cubatão pagou um preço, e não tinha nada a ver com isso, um preço brutal para com que o Brasil tivesse infraestrutura necessária a partir do petróleo e da siderurgia, etc. Inclusive, a COSIPA foi formada ao tempo de Jânio Quadros, governador de São Paulo. E ele obteve de um santista, que, aliás, tinha propriedades em Cubatão, o Joaquim da Rocha Brites, o seu tio Adelino da Rocha Brites, obteve dele os terrenos onde se plantou a COSIPA. E veja aqui, despojamento pessoal. Ele entregou os terrenos e recebeu em ações dessa estatal, sem o que o Estado não tinha dinheiro para custear a fundação da COSIPA. Mas, digo mais, com essas indústrias todas que se juntaram em Cubatão e que permitiram a infraestrutura brasileira industrial, Cubatão ficou sozinho pagando o preço. A poluição era absurda. As árvores todas da própria serra, todas nuas, esqueletos de galhos a gente via, e nenhum verde mais. Pois bem, houve um esforço brutal daquele povo, sacrificou-se inclusive receitas e mais receitas da própria prefeitura para combater essa poluição, quando poderia estar sendo aplicada para melhorar a cidade com parques, jardins, etc., e torná-la bem mais habitável. Eles tiveram que fazer. E por quê? O Campinas disse bem, a poluição, a defesa do meio ambiente, não é obra ou não aproveita a um único município ou a uma única pessoa. A poluição estando em um lugar, ela contamina o restante. Por exemplo, as nossas praias dependem de despoluir Cubatão. O nosso porto depende, Guarujá depende, São Vicente depende, porque senão os rios que chegam aqui na Baixada estarão todos contaminados, e contaminados por muitas substâncias altamente perigosas, mercúrio, chumbo e tantas outras. Bom, eu só queria fazer essa observação para lhe dizer que Cubatão que saiu dessa e conseguiu se despoluir a tal ponto de vermos as aves voltarem, a vida renascer. Hoje a serra já se vê toda verde e tal, com as copas das árvores todas cheias de folhas, mas alguma coisa está errada. E o que é que está errado? Eu penso que se afrouxaram as medidas restritivas de policiamento. Há aí eu não sei, mas algum acompliciamento das autoridades municipais e federais com determinadas indústrias ou determinados grupos econômicos. O que pode ser dito aí com relação a isso que está colocando o Gastone, e até onde entra a autoridade, ou a não autoridade, não sei, né, dos ex-prefeitos que passaram recentemente, né, e da classe política de Cubatão também, como um todo, porque houve uma unidade geral, né, de Cubatão e das cidades do entorno aqui, para que o Vale da Vida Vale da Morte se transformasse em Vale da Vida, né? Mas não pode... Foi um falso fanismo, porque, na verdade, preciso dizer que Cubatão, que teve rios mortos, inteiramente mortos, não havia mais vida em Cubatão. A Serra do Mar, a gente há de se lembrar que era só escorregões. É verdade. Né? O ar recebia a violenta quantidade de 400 toneladas diárias de emanações gasosas venenosas, a ponto de crianças nascerem mortas, sem cérebro, mal formadas, né?
Essa situação toda foi vivida e quando denunciávamos, diziam, os industriais nem levavam a sério, diziam, nós não estamos poluindo coisa nenhuma, isso é invenção lá do vereador Cagé. Enquanto isso se deu, ela não foi levada a sério. Eu comecei a falar, a bater contra a poluição em 1977. Só com o governo Montoro é que começou, em 83, é que começou a ser levado a sério. Nenhum grande figurão do Estado, da CETESB, veio a Cubatão antes que o governo Montoro assumisse a obrigação de... E isso se deu também porque a mídia assumiu. Enquanto era um vereadorzinho cantando no deserto, falando dela, ninguém dava bola. Quando a mídia assumiu, e aí todo mundo passou a ver com responsabilidade. E a CETESB veio e elencou imediatamente 320 fontes de poluição. Era muita poluição. E as indústrias negavam mesmo assim. Foi preciso acontecer o acidente de incêndio da Vila Socó, com mais de 100 mortos, 500 barracos queimados, para sentarmos 84, todos e negociar um pacto sobre os mortos de Vila Socó. Foi ali, uma semana depois, que sentamos todos, eu era o presidente da Câmara na época, na sala do presidente da Câmara, o governador, o ministro Chigeac, o EC da Minas e Energia, a CETESB e alguns industriais, para negociarmos um pacto para acabar com a poluição. E aí foi aquela empolgação, e vamos acabar, vai voltar a ser Vale da Vida, mas teve muita enganação nisso, porque, na verdade, a poluição baixou violentamente, algumas indústrias até foram embora, porque usavam processos produtivos que era condenado no mundo inteiro, o caso da Ródia, da Clorongil, da União Carbide Têmica, o pó da China, enfim, aqueles venenos todos da China, famoso pó desapareceram. Da China. Outras indústrias mudaram de nome para não ter mais compromisso com essa história. Mudaram de nome. E, na verdade, o que aconteceu é que nós tivemos uma década perdida. O esforço industrial caiu, diminuiu o esforço produtivo industrial, ao invés de continuar crescendo, e, por isso, passou a impressão de que a poluição acabou. Era uma mentira. E agora nós estamos vendo, com esse começo do século XXI e o esforço industrial retomando, nós estamos vendo que nós voltamos a ser a cidade mais poluída do estado de São Paulo. E eu não tenho dúvida que é a do Brasil. Não há dúvida. Não tem dúvida. Bom, e agora, é preciso que todos nós nos mobilizemos. Nós vemos hoje uma Câmara de Vereadores que não se manifesta no nosso tempo. Não havia sessão da Câmara que um de nós não batesse na poluição industrial e cobrando responsabilidade dos industriais. Hoje nenhum. Eu criei a Comissão Permanente de Meio Ambiente para combater a poluição. Nem sei se existe mais isso. Nem sei. Né? Enfim, enganaram a agenda determinada. Não houve muita seriedade. Houve seriedade do governo Montoro, com absoluta certeza. Houve. Ele trouxe o governo para Cubatão, não foi, Gastone? Sentou aqui, né? Naquele momento cruel que os industriais vieram sentar e ninguém quis ceder corda para isolar a área. Corda. Para isolar aquela área toda calcinada. Né? Não queriam ceder cal para cobrir aquela mancha negra. Era só conversa fiada, só conversa fiada. E depois fizemos um plano gigantesco, um plano de eliminar 320 fontes de poluição. Eliminamos, que eu me lembro assim, com clareza e imediatamente, dessas 320, Gastone, 100 eram poeiras fugidas. Quando o caminhão passa, levanta o poeirão. Aí passaram, nesses momentos de grande poeirão, com um caminhão, que era a prefeitura que cedia, nem eram as indústrias. E jogando poeira. E o grande esforço que o Gastone lembrou agora, que foi gasto, o município gastou. Assim, tem que tirar o povo, não é poluição. Tiramos a Vila Socó, isso teve um custo, a Vila Parise. Isso teve um custo altíssimo para a cidade. Foram 2 orçamentos só para remover essa gente. Só para isso. E hoje a cidade não teria mas eu dizia na época assim, e os operários? Vamos tirar os operários de dentro das fábricas? Ou lá também não tem a poluição? Hoje acho que o município não teria condições de fazer uma operação desse tipo, né? Bom, não tem. Hoje não tem de recurso para isso. Mas me permite. Qual operação? Você fez uma colocação ao início. Ao preço que foi? Ao início desse desdobramento. Desse bloco aqui. Desse bloco. Vou fazer uma coisa. Bom, o que é que está acontecendo? E o que se pode fazer? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Muito bem. Eu acho que o que está se fazendo é exatamente piorar as condições,
tornar impossível revertê-las. Eu vou lhe explicar por quê. A razão recente do crescimento da poluição possivelmente não seja de determinadas indústrias ou refinaria, etc. Mas seguramente é pela duplicação ou pela multiplicação de caminhões que passaram a usar o lado esquerdo do estuário como um porto. Então, Cubatão voltou a se tornar um caminho de passagem. Corredor. Um corredor de passagem. Ou seja, isso me lembra o Afonso Schmidt, né? Minha cidade é apenas uma estrada. Bambuzal, é uma passagem. Mas perceba, quantos milhares de caminhões com o diesel aberto, com os freios acionados e a borracha queimando. Não, são 12 mil caminhões, 13 mil caminhões dia em direção ao pior, o granel derrubando pelo caminho, milho, adubo, etc. E isso tudo em cima de Cubatão recebe isso tudo. Pois bem, agora veja que acompliciamento terrível, eu já tive a oportunidade de expor aqui mesmo. Urge fazermos um túnel entre Santos e Guarujá, não há dúvida. Porque senão temos que sair de Santos, percorrer toda Cubatão, para chegarmos do lado de lá, são 40 e tantos quilômetros. Isso é uma aberração. Temos que fazer um túnel imediato, um túnel de 1 quilômetro. Temos que fazê-lo. Pois bem, onde o governo do estado situa o túnel? Situa no centro da cidade de Santos e no centro de Itapema, de Vicente Carvalho. Ou seja, os caminhões e não vai, outra coisa, não vai violentar toda essa área. Não vai transitar caminhão ali. Vai ônibus, não sei lá. Quando esse túnel deveria ser feito para evitar que ele passasse no centro os caminhões passassem no centro de Santos, centro de Cubatão e centro de Vicente Carvalho. E isso era fácil. Era só o túnel ser colocado à altura da Lemoa. Exato. Se fosse a altura da Lemoa, ele seria um prolongamento da Rio Santos, ele daria acesso ao aeroporto que está para ser instalado ali em Guarujá e faria com que todos os caminhões que viessem pela Imigrantes ou pela Anchieta pegassem, antes de entrar em Santos, antes de entrarem em Cubatão, pegassem esse túnel e já saíssem na avenida perimetral do porto de Guarujá. Ora, essa está na cara de todo mundo a solução. É de interesse nacional, inclusive, porque esse estrangulamento do trânsito com esses milhares de caminhões está dando um prejuízo monstruoso. Olhem os navios lá fora. 50, 60 navios ancorados em alto mar, que custando 50 mil dólares por dia, alguns talvez até 100 mil dólares de afretamento, e que nós temos que pagar, ou seja, o produto que exportamos, parte dele estamos gastando com esses estrangulamentos. É um custo. Muito bem. E acho que vai continuar assim, a menos que a mídia volte a se erguer e dizer, olha, isso está sendo injusto, não podemos sacrificar Cubatão mais. E agora querem não só sacrificar Cubatão, sacrificar Santos também, sacrificar Vicente Carvalho também. Isso é um absurdo. Será que não há um mínimo de bom senso na cabeça desses tecnocratas, do governo do Estado ou outros? Muito bem, temos que fazer a segunda paradinha aqui no painel Debates. Já voltamos para falar também sobre o processo aí que está iniciado de desassoreamento, né, do rio Cubatão. Né? O Armando Campinas tem acompanhado isso de perto também, com a gente também, né? E a gente volta já para tratar também desse tema, em instantes. Muito bem, esse é o terceiro e último bloco do nosso painel Debates, né? Nesta edição, a gente com muito prazer conversando sobre o município de Cubatão, sobre a questão política, a retomada da emancipação e as questões importantes que envolvem o meio ambiente, o Vale da Morte transformado em Vale da Vida nos anos 80 e a coisa revertendo assustadoramente agora nesse início de século XXI. Né? Gastone Rigg com a gente mais uma vez, sempre deputado, o nosso Florivaldo Cagé, que presidiu a Câmara
de Vereadores da cidade de Cubatão, e também o nosso Armando Campinas, ex-vice-prefeito, também ex-presidente da Câmara cubatense, participando conosco. Bom, essas questões que envolvem aí a retomada da poluição, de uma maneira assustadora, né, Armando? Também tem a ver com a poluição do próprio rio Cubatão. E há aí um processo, uma discussão em torno do desassoreamento do rio, né? Como é que está essa questão? Como é que está esse tema aí? Queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Nós tivemos uma informação que a prefeita agora está se empenhando um pouco mais nessa questão de desassoreamento. Mas o Cagé tem lembrado bem, não é só desassorear o rio, precisa ver onde é que vai levar aquele material. Porque ali seja a questão mais importante, é um material contaminado, né? E para fazer a coisa pela metade, como se costuma fazer lá, a gente precisa ficar de olho nisso também. Quer dizer, há que fazer um planejamento, retira aquele material, manda para algum lugar, verifica se onde é que vai depositar isso, porque hoje, vocês lembram muito bem que no passado a gente perguntava, nós produzimos, industrializamos, portanto produzimos resíduos industriais. Onde é que depositamos esses resíduos industriais? Essa resposta vinha muito defasada. Hoje, a pergunta tem que ser a mesma. Para onde é que estão indo os resíduos industriais que nós produzimos de Cubatão? E para onde é que vai os resíduos que nós vamos produzir com o desassoreamento do rio também? Precisa ser desassoreado, mas precisa fazer isso com um planejamento correto. Não é isso? E aí, Cagé, o que você pensa sobre isso? A gente tem consciência de que, ainda hoje, e eu acho mais hoje ainda do que ontem, os resíduos sólidos, por exemplo, representam mais de 1.500 toneladas por dia. Que ninguém sabe onde está sendo isso. É certo que as sujeiras sólidas que caem nos canais de Carepa, da Cozipa, por exemplo, aquilo vai para o estuário. Nós sabemos que os resíduos lá de mercúrio, da carbocloro, não está tendo um tratamento ideal. Está caindo dentro do rio Perequê. Né? E a Petrobras? Olhe, é mais de 1.500 toneladas diárias. O rio vai desaparecer qualquer hora dessa. Vai virar um enorme lamaçal de venenos. É preciso que a gente comece imediatamente, não isoladamente Cubatão, porque é uma questão que envolve a região como um todo. É preciso cuidar, é preciso correr atrás, o leite que já derramou, e ter políticas sérias futuras de controle, de controle e destinação final correta para esses venenos. Agora, quem tem que tomar a rédea desse processo na visão de vocês? É a o poder prefeitura? político, é a Câmara de Vereadores, é a prefeita, é o governo do Estado. Eu vou dar um passo. Há muito tempo, há muitos anos, eu inclusive já acionei isso, pedi, etc. Cubatão reivindica a posição de instância turística. E sem sombra de dúvida. Aquele foi o primeiro caminho pelo qual os nossos colonizadores entraram para o interior do país, interiorizaram a colonização. Ali situam-se marcos de nossa história que já tem 400, 500 anos. Não há porquê. E outra coisa, ali, além do mais, a própria cidade em si, com o seu parque industrial, já é uma assinalação de uma época e do interesse turístico que se deve ter em conhecê-la. Mas digo mais, se nós todos, e olha, nós temos aqui 9 municípios, se esses municípios, se todos esses deputados que são daqui, fizessem essa pressão, seguramente a Assembleia do Estado elegeria ou levaria, que já tem projeto, está lá correndo, já tem parecer na Assembleia. E seguramente o governador do Estado não vetaria. Agora, se todos esses 9 municípios, com os seus deputados, seus vereadores, fizessem empenho para elevar Cubatão à instância turística, nós teríamos naturalmente um combate a essa poluição. Claro. Por quê? Porque uma instância turística tem que ser fundamentalmente limpa, sem poluição. E isso levaria a CETESB, todos os órgãos do Estado, da União, a se preocupar
E digo mais uma coisa agora só como observação final. O Cagé, meu querido amigo Cagé, meu companheiro daquelas lutas todas, o Cagé disse uma coisa aqui, não falou apenas resíduos sólidos. Resíduos sólidos tem outra linguagem também, são os efluentes, ou melhor, o lixo. O lixo é lixo. Muito bem, se há uma coisa que é uma vergonha nesse nosso país, é a história do lixo. Os prefeitos todos mamam no lixo. É ali que está um dos centros de corrupção. É lixo e transporte coletivo. Ali é que vai buscar a semanada. E por isso, nós não temos nenhuma cidade no Brasil com usina de tratamento de lixo. Nunca me passou pela cabeça como é que uma região como esta, nós somos da Baixada Santista, não tem uma usina para reciclar e para queimar, acabar com é mais fácil pegar uma enorme área, nós que somos carentes de áreas livres, pega-se uma enorme área e faz daquilo um fosso de lixo para determinar a sua, na verdade, para determinar que ali se transforme num grande cemitério, porque esse lixo, durante dezenas de anos, continuará intoxicando tudo. É um absurdo isso. Faça-se uma usina de lixo aqui e ponha-se Cubatão como instância turística, que nós vamos ter imediatamente um resultado. Mas se o Cubatão não tem onde pôr os seus efluentes... Eu queria dizer, viu, Gastone e Armando, é que, na verdade, o primeiro passo sério na busca da solução desse problema está sendo dado hoje, aqui e agora. Porque a mídia começa a sacudir. No instante em que nós nos reunimos aqui hoje, discutindo esta questão, ela não morre, ela não se esgota. Eu tenho absoluta certeza, porque foi assim que ocorreu no passado. E o futuro vai mostrar. Porque realmente não houve nem tempo para nós nos debruçarmos aqui sobre a questão dos efluentes líquidos. Né? Exato. Que é terrível, é terrível. Não sei nem se não é pior do que a questão das emanações gasosas. Né? Mas é tudo lixo. É lixo, é ruim. Muito pior, né? Porque atinge as crianças. crianças, é verdade, que não são atingidas pelas drogas. Exato. Então eu queria homenagear você. Eu queria homenagear a função nossa de discutir os temas relevantes das cidades aqui da região, sem dúvida nenhuma. Né? E esse Cubatão está na pauta diária nossa. E além de tudo, né, a gente tem que lembrar sempre que esse tema de recolocar Cubatão, infelizmente, no topo do mapa aí da poluição ambiental, né, foi publicado pela revista Exame, ou seja, circulou pelo Brasil inteiro já. Né? Então eu queria só fazer uma observação aí, aproveitando um gancho do próprio Gastone, que a gente está chamando a atenção de toda a região, né, Gastone? Porque, como a gente volta a afirmar, a poluição não tem fronteiras. Não tem, ao e contrário, todos estão comprometidos. Como o Gastone falou, Santos tem que ter muito preocupação porque é um município turístico. Claro. E a poluição está chegando em Santos. Vai atrapalhar, com certeza, o turismo. E Guarujá também. Guarujá, toda a nossa região precisa se juntar, se unir e combater de frente essa poluição. Mas vai discutir o tema onde? No Condesb? Não, só no Condesb. Eu acho que nossos municípios... Acho que o Cagé está certo, tem que envolver a mídia, fundamentalmente. A mídia que resolve. Mas nossos municípios todos têm que fazer dessa bandeira a sua bandeira. É verdade. Porque a região tem que ser uma coisa só. Nós não somos 9 cidades, nós somos um único conglomerado. Eu queria só fechar minha intervenção dizendo sobre o que o Gastone falou a respeito de Santos, do turismo, né? Que Santos tem que se preocupar muito com a poluição, e falando que o Cagé também levantou agora. A mídia é importante porque no passado o pessoal dizia assim, e o Cagé há de lembrar, olha, vocês estão acabando com o Cubatão, vocês falam tanto em poluição que vocês vão desvalorizar Cubatão, daqui a pouco não temos mais valores imobiliários, nós vamos desvalorizar a nossa cidade. Quadrado vai a zero. E nós dizemos o seguinte, nós precisamos trazer a mídia para provar para o mundo o que está acontecendo aqui. Foi quando recebemos revistas de todo o planeta, e aí foi quando resolvemos o problema. Não, e agora, de novo. Hoje, a mídia é que vai resolver. Eu quero só dizer,
Só para fechar, eu estou em cima aqui, viu, Gastone? Me deram uma grande oportunidade hoje de agradecer a Cubatão, porque eu fui o deputado federal mais votado em Cubatão. E dois companheiros aqui que me ajudaram naquela época, falamos de 40 anos atrás. É verdade. Quer dizer, 40 e tantos anos 45 atrás. anos. 45, né? vai Por aí, longe. 45 anos atrás, e me fizeram o deputado mais votado de Cubatão. E eu quero agradecer a esse povo todo e dizer que fiz o que era possível. E E agora vai continuar fazendo um pouco mais. Sim, né? mas- Eu quero convocar Vamos o lá, Gastone para essa Gastone luta. Está que nós estamos- convocado, todos estão convocados e o painel debate, o painel regional estarão sempre à disposição para essa luta aí pelo meio ambiente e pela manutenção, né, da boa qualidade do ar na cidade e na região. Obrigado, Gastone, pela presença sempre importante. Obrigado ao Cagé, espaço aberto para ele sempre aqui juntamente com o Armando Campinas, tá certo? Obrigado pela participação de vocês todos, a você que nos acompanhou. Você siga aí na programação normal da TV Santa Cecília, painel debate sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde. 20 horas nós temos a nossa reprise e às 10 da noite o painel regional. Tchau.